Olá, estamos aqui em mais um encontro, nosso encontro semanal de saúde. É o CCI mais perto de você. Hoje vamos ter um tema muito importante, mas antes de iniciarmos, nós vamos agradecer aos nossos patrocinadores, que são eles a Cressol, a Unimed, a Podium Alimentos e o Instituto Maurício Gellin, de onde está sendo transmitida essa live, chegando aí até você. Antes também de iniciarmos o nosso bate-papo aqui, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, compartilhe esse assunto aqui. Hoje nós vamos falar realmente de um assunto que nós que lidamos aqui dentro do Instituto com a terceira idade, com a melhor idade, com 60 a mais, né? Muitas pessoas são acometidas com a doença do Parkinson, né? Então nós vamos falar sobre esse assunto. Então eu peço para que vocês compartilhem, para que mais pessoas conheçam esse assunto, né, e possam esclarecer as suas dúvidas. Comigo aqui hoje eu tenho a doutora Larissa Farias, que ela é fisioterapeuta, e a Juscelia, que é sua paciente, né? Mas eu vou pedir para que ela se apresente, fale um pouquinho dela, da sua formação, da onde você trabalha, né? Para que a gente possa iniciar esse assunto aí tão importante. Bom dia, Larissa. Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade. O Parkinson não é muito falado em vários lugares. As pessoas realmente procuram saber e não tem quem fale e ficam perdidas. Eu me chamo Larissa, sou formada em fisioterapia e trabalho na Fisioclínica aqui de Paranavaí e atendo a dona Maria Juscelia na área do Parkinson, que é uma paciente maravilhosa que eu pude aprender muito mais com ela do que na minha formação em si. E a gente trouxe esse tema porque agora, dia 11, é o Dia Mundial, né, de conscientização sobre a doença do Parkinson. Então é um assunto que a gente precisa conversar, como você disse, precisa tratar, né? Porque ainda existe muito tabu e a gente sabe que quem enfrenta o problema, a doença também encontra muitas dificuldades, né? Sim. Então vamos começar para as pessoas ainda que não conhecem a doença, para que a gente possa dar um pequeno relato, Larissa, do que é o Parkinson. O Parkinson é uma condição neurológica crônica, progressiva e degenerativa, né? Ela vai evoluindo conforme o tempo em alguns casos. É a segunda mais comum depois do Alzheimer, então ela acomete muitas pessoas. E ela atinge a faixa etária de 50 a 79 anos de idade, nessa faixa etária do idoso. Ela atinge o sistema nervoso central, que ele é responsável pelo controle dos nossos movimentos. Então, quando há essa degeneração, ele atinge um neurônio que é produzido pela dopamina. Então, a dopamina ela é responsável por várias funções do nosso corpo e uma delas também é o controle motor. Então, quando essa dopamina está com uma degeneração, ela não tem um aumento muito maior, acontece que os sinais entre o cérebro e o corpo sofrem uma queda. Então, não consegue ter essa comunicação com o sistema motor. Então, na hora de fazer os movimentos, acontece que ou há o tremor ou há esse congelamento, esse travamento. Uhum. E então existe uma diferença, tem tipos de Parkinson diferentes. Existe. Não é nem tanto a diferença, é que cada portador ele tem suas principais queixas, né? Suas principais sintomas que ele vai apresentar. Então, o mais comum é o tremor. O que a pessoa sempre mais sabe, né? É o principal sintoma que ela vai apresentar. Então, o tremor é o mais comum, ela vai tremer o braço, ela vai tremer a perna, mesmo ela estando em repouso. Ela pode estar parada e ela vai ter esse sintoma. E aí a rigidez, a lentidão dos movimentos acontecem, só que eles são menos comuns. Agora, tem um outro tipo, que no caso também é o da dona Maria Juscelia, que ela apresenta, já é o tremor pouco ou quase nada, no Dona Ju ela não apresenta o tremor, mas a rigidez e a lentidão dos movimentos, o congelamento é mais presente. Então, tanto no início do movimento, então ela pode tentar fazer uma marcha e o passo não ir, como no final do passo ela faz, mas congela.
E aí, para iniciar um outro já é mais difícil. E tem alguns casos que a pessoa apresenta os dois. É mais difícil, mas pode acontecer dela apresentar tanto a rigidez e o congelamento, quanto o tremor também. Nossa, então o Parkinson é uma doença que precisa de um tratamento físico, eu acho que bastante intenso, até numa coisa que acomete muitos idosos, são as quedas, né? Sim. Na prevenção das quedas, né, Larissa? Principalmente nesse do congelamento, acontece muito de cair. Né? A dona Ju já apresentou vários casos de cair, porque nesse congelamento, se não tiver um apoio, uma barra fixa, algum lugar para segurar, quando volta o passo, volta acelerado e pode ser que ela caia. Né? Acontece muito isso. Então é necessário que tenha, pelo menos em casa, alguma barra de apoio, algum móvel perto para segurar, porque acontece muito de cair. Mas uma bengala ou um andador ajuda? Ou... Ajudaria. Uhum. Aí é a questão do paciente estar adepto a isso. Porque não é muito fácil. Sim. Né? Não é muito fácil você entender que você está com aquela doença e entender que você precisa de um auxílio, de uma ajuda. A maioria não se adepta. Né? Então, se tivesse um andador, seria mais fácil, porque já consegue se apoiar, ou aquela bengalinha que tem os 3 apoios no chão, né? Porque ela é firmezinha, então é mais fácil. E para o pessoal que está lá assistindo a gente, como que o paciente vai detectar, assim, que ele precisa procurar um médico, o que está acontecendo? Quais os sintomas ali, que seriam os principais sintomas da doença? A doença, ela acarreta, assim, de uma hora para outra, é muito rápida, então você vai apresentar os sintomas principalmente na postura e na tua marcha. Na verdade, não é nem você, as pessoas vão te olhar e vão ver que você está andando de uma forma mais rápida ou muito lenta para pegar um movimento. Na fala, principalmente no tipo que tem o congelamento, a pessoa vai apresentar muita dificuldade na fala, vai ficar com a fala mais travada para falar, vai travar essa comunicação com você, então vai ficar de uma forma mais difícil. Então as pessoas começam a prestar atenção em você e ver que você está diferente. E aí você começa a se analisar e ver que, nossa, realmente eu estou andando mais devagar, estou travando nos meus movimentos, estou tendo dificuldade na fala, e aí é a hora de procurar um neurologista para fazer essa ressonância, ver as lesões que aconteceu ali no cérebro e procurar uma ajuda. Então o médico que cuida dessa doença é o neurologista. Isso, o neurologista ele vai fazer o diagnóstico, né, junto com essa ressonância, ver as lesões causadas, juntamente com o histórico que o paciente está apresentando, né, dos sintomas que ele já vem percebendo, ou que algum familiar, alguém perto já vem percebendo que ele está tendo, e aí é feito a conclusão do diagnóstico. E aí depois vem para nós, fisioterapeutas, para a gente tratar o que esse diagnóstico causou, né, quais são as lesões, tanto físicas, tanto funcionais, que o Parkinson trouxe. Aí no caso do tratamento entraria a fisioterapia, que é a tua área. Isso. Aí a gente, dependendo do que o paciente mais apresenta, qual a lesão, se for mais de tremor, se for no caso do congelamento, aí a gente consegue avaliar, né, essas disfunções que foi apresentada para montar assim um tratamento para conseguir tratar aquela forma, aquele portador de uma forma individualizada. E tem um tratamento com medicamento também? Isso. Basicamente são 3, né? Os medicamentos, a fisioterapia e a atividade física. E em alguns casos também ocorre de fazer alguma cirurgia para ajudar essa sinapse cerebral. Mas a maioria dos casos são medicamentosos e o exercício físico. E a dona Juscelia, né? Ela já está há quanto tempo assim que recebeu o diagnóstico do Parkinson? A dona Ju não faz muito tempo, né, dona Ju? Já faz 6 anos, mas não faz muito tempo que ela está assim nesse tratamento, né? Desde o diagnóstico foi um familiar que percebeu também, da dona Jo, que percebeu que ela estava andando dessa forma diferente, que ela já estava falando diferente, e desde então ela faz tanto fisioterapia, ela faz atividade física, ela vai para musculação também, e ela faz o tratamento com a fono.
porque na situação da Dona Ju já tem essa dificuldade na fala, né? Tanto da deglutição, porque vai parando algumas disfunções dos órgãos também. Então ela vai para fono, ela até mudou que ela estava na fono, que ajudava a fazer a deglutição para ajudar, né, a engolir tudo. E agora ela já está conseguindo engolir bem. E aí ela foi agora para que também é muito importante, né? Porque o idoso, na verdade, já começa a ter essa dificuldade dessa deglutição, né, musculatura. E daí com a doença isso pode até agravar, né? Isso. E se torna perigoso um engasgo, por exemplo, né? É, porque as pessoas olham o Parkinson muito de fora e não vê que ele afeta também os órgãos, porque também precisa de funções motoras. Então essa parte do esôfago, principalmente de fala e de deglutição, é muito afetada. Então precisa ser trabalhado. E o legal é falar que, assim, quando você fala de Parkinson, a maioria pensa muito na questão do tremor, né? Sim. Então foi legal a gente conhecer essa diferença, mas pelo que eu vejo e percebo, assim, a questão do tremor é uma coisa que incomoda muito os pacientes, né? Assim, Muito. Eu acho que muitos acabam se causando um certo afastamento social, né? Pela dificuldade, eu acho que de aceitação, por ser uma coisa involuntária, você não consegue controlar, né? E eu participei de uma reunião esses tempos e era uma reunião tão intelectual, Ju, né? O pessoal conversando ali sobre assuntos importantes da política e tal, e tinha uma pessoa, nossa, com doutorado, uma pessoa muito instruída, sabe? E ele tinha Parkinson. E daí, naquela conversa, era uma roda, assim. Ele começou com um tremor na mão, e daí ele veio, segurou a mão dele, daí começou na perna, e a gente percebeu que ele continuou a fala dele, mas aquilo estava incomodando, e nós, na roda, percebemos o incômodo dele, mas é uma coisa que você não consegue tratar assim, você acaba meio que observando, né? Mas o bom é que a gente percebeu que ele conseguiu manter a fala dele, o pensamento dele, e eu acho que aquilo já estava, já meio que faz parte ali, ele já aceitou, né? E isso é muito bom, porque eu acredito que muitas pessoas acabam se afastando, deixando de ir a alguns lugares, até muitas vezes até em relação a festas e coisas familiares por conta dessa dificuldade de enfrentar, né, essa questão do tremor, né? Principalmente no tremor, a pessoa ela esbarra muito nas coisas, ela vai pegar um copo, ela treme, pode ser que caia, quebre. Então, se ela estiver no meio de muita gente, ela vai se sentir muito constrangida, né, de acontecer isso, e ela prefere ficar em casa com pessoas que já saibam que isso pode acontecer do que se vincular em outros lugares. E eu acho que nesse processo todo, né, dona Jocélia, o apoio familiar, né, Larissa, é muito importante, né? Eu acredito que seja, assim, o fundamental, né? Para que faça com que aquela pessoa se sinta principalmente acolhida. Porque muda muito, né, de como você era antes para agora, sua qualidade de vida é outra. Então, se não tiver um acolhimento de pessoas que falam que tá tudo bem, a gente tá aqui para ajudar, isso acontece, né, vamos te apoiar, é necessário que haja também adaptações na casa, né, porque pode ser que a pessoa esbarre, então muitos móveis não é tão necessários, tapetes escorregadios já fica difícil, então tirar alguns tapetes e fazer algumas adaptações e também estimular a autonomia daquele paciente, porque a pessoa às vezes ela dirigia, já vai ficar difícil para dirigir, ou às vezes ela não vai conseguir mais dirigir, então já tira uma coisa que ela gostava de fazer e não pode mais fazer. Então é importante alguém ter ali de apoio para levá-la, né, para os lugares, né, Dona Ju? A Dona Ju, no caso, dirigir, não dirige mais. Então ela tem uma pessoa que vai, leva ela para a clínica, para Maringá, para fazer exame, para fisioterapia. Então é necessário que tenha essa pessoa, né, para estar ajudando, assim. E a questão do, sinceramente, o acolhimento. De estar ali próximo, porque não é uma condição tão fácil de lidar, né? Ninguém quer ter uma doença assim, nenhuma outra, mas não é fácil de lidar. Então precisa que tenha pessoas ali próxima que diga que está tudo bem,
para que ela não se isole e se sinta a pessoa mais estranha do mundo, que todo mundo tá olhando para ela, né? Quando acontecer esses episódios. E esse apoio vai ser fundamental também para enfrentar e buscar ajuda na questão do tratamento, né? Para a pessoa não largar a mão e falar, não vou nem correr atrás, vamos deixar para ver, né? E na verdade tem muita coisa. A Larissa trouxe, a dona Juscelia até, para que a gente possa mostrar um pouquinho na prática. Aqui separamos alguns materiais, para que você que está aí em casa, né, assistindo o nosso vídeo aqui, e às vezes está passando por esse problema ou sabe de alguém, para que essa pessoa busque ajuda, busque tratamento, né, para que melhore. Nosso corpo foi feito para se movimentar, né? A gente precisa, principalmente, que é uma doença que acomete mais os idosos, a gente já tem ali um enfraquecimento muscular muito mais rápido, né? E se a pessoa se acomodar com toda a dificuldade, vai ficar muito mais fácil realmente dela cair, por exemplo, se ela tiver com fraqueza muscular. Então, o movimento, o exercício, se manter ativo é de extrema importância, né? E a Larissa vai demonstrar, então, agora como que ela faz no dia a dia. Lógico que a gente vai fazer uma adaptação aqui, né? Mas como que ela faz no dia a dia? Ela faz assim umas 2, 3 vezes por semana? Vai à clínica, né? A dona Juscelia, ela faz tanto aula de pilates como fisioterapia. Então ela tá ativa todos os dias praticamente, né, dona Ju? Porque os dias que ela não tá na clínica fazendo pilates ou fisioterapia, ela tá fazendo musculação. Então, todos os dias, sábado e domingo, a senhora descansa? Descansa. Sábado e domingo. Mas olha só, numa semana de 7, 5, ela engole lá com exercício. E o que eu acho e avalio como muito bom é a variedade de atividades, né? Que o Pilates vai trabalhar os músculos de uma forma, a musculação de outra, e a fisioterapia entrando mais especificamente com a questão do Parkinson, né? Daí você vai falando, a gente vai mostrando aqui para o pessoal de casa poder visualizar. Vamos ficar de pé, se movimentar um pouco. Isso. Peguei aqui uma faixa elástica, porque o Parkinson, ele traz muito essa posição antálgica, né? A pessoa fica muito para frente, então a gente precisa abrir o peito, fortalecer os músculos das costas e o peitoral, né? Para que ela volte à postura dela e não tenha essa prostração, até porque fica mais difícil e mais fácil, na verdade, para cair. Para cair, né? Porque ela fica muito mais para frente, então a que gente já é outra coisa que já vai acometendo os idosos também, natural, né? Muito. Então, em casa, você pega uma faixa elástica, se não tiver uma faixa elástica, pega um tecido, qualquer coisa que dá para abrir e voltar esse peito para trás. Então, a dona Ju sempre faz esse exercício, abrindo bem os braços, as costas, contraindo a musculatura e voltando bem o peito para trás. E dá para ver que ela é praticante mesmo, né, Ju? Olha, ela é 10! É maravilhoso, né? Coisa linda. Super fitness a dona Ju, já está acostumada. Isso, e a gente vai percebendo o trabalho da musculatura, né? Isso. Corrige a postura, né, Larissa? Muito bem. Então abre bem o peito, fortalece os músculos e traz essa postura mais ereta, né? Para não ficar prostrada. Aí vem aquele material que é 1001 utilidades. Esse bastão aqui dá para fazer 1 milhão de coisas. Em casa também pega um cabo de vassoura e faz e utiliza. Agora a gente vai levantar lá para cima, dona Ju, também trabalhando a postura e crescendo o corpo lá para cima. Esse também é muito bom para trabalhar a postura, né? Só da gente fazer a elevação do braço, a gente já percebe. Então faz esse crescimento axial lá para cima, melhora a função dos órgãos também, do pulmão, aumenta a caixa torácica e melhora muito a postura. Cresce e subiu. Isso. Muito bem. Agora, dona Ju, pode manter o bastão lá na frente. A gente precisa necessariamente tratar muito a questão da marcha,
porque é o que mais acomete no paciente. Ou ele vai ter essa marcha mais devagar, ou ele vai ter a marcha muito acelerada. E pode ser que ele vai se embalando e caia. Então, precisa tratar a coordenação dessa marcha para que seja de uma forma eficiente. Então, Dona Ju, vamos marchar lá para cima. Isso. Trocou. Isso. E com isso também a gente tem que lembrar sempre eles da importância do cuidado com o calçado em casa, né, Larissa? Muito. Porque muitas vezes usam um chinelinho qualquer, né? Aquelas sapatilhas, elas escorregam demais, então é muito perigoso. Então, sempre um calçado mais fechado para cuidar também de tropeçar em algum tapete, alguma coisa, algum degrau. Isso. Há quanto tempo que ela está com você na Físio já? Comigo já faz mais de um ano, né, Dona Ju? Nossa! Mais de um ano. E daí você, dentro desse ano, assim, você consegue visualizar bem assim a progressão dela? Muito. Muito mesmo. Tanto que no começo era mais difícil, ela travava muito mais. Nesse da marcha, ela subia, tinha uma dificuldade para descer o pé, ou subia muito acelerado. Então agora ela consegue fazer movimentos mais precisos, né? Sempre acontece às vezes de travar tudo, congelamento, mas é da doença mesmo, é normal. Só que a gente já nota que o exercício físico, ele ajuda progressivamente, né? Vai evoluindo e tem essa resposta progressiva de uma melhora muito maior, né? Comprovado mesmo isso. E a Dona Ju é exemplar. E é muito essa questão de tentar mais, sabe? Fazer mais por você, não ficar parado. Então ela faz todas as atividades possíveis que está ao alcance dela, ela vai atrás. Ah, que bom. Isso é muito bom. E o fortalecimento dos membros inferiores na terceira idade já é essencial, né? E com a doença mais ainda para que ele facilite a sua caminhada, a marcha e preserve o nosso maior tesouro, que é a independência, né? A gente conseguir levantar sozinho, sentar, né? Ir até o banheiro, o básico, fazer o básico, né? Isso é muito bom. Tem mais alguns exercícios? Dona Ju, vamos fazer o de sentar e levantar? Então, vai mais próximo do sofá. Foi. Aí, ó. Há alguns episódios de congelamento para iniciar o movimento, mas logo destrava. Foi. Eu vou dar uma bolinha para a senhora para dificultar. Senta bem na pontinha, porque esse sofá é mais baixo. Isso, o ângulo dele, o ideal seria que ele fosse um pouquinho mais alto, né? Isso. Se ele fosse quanto mais baixo, mais dificuldade. Mais difícil para subir, mais pesado. Isso. Muito bem. Desceu. E o senta e levanta, que é o agachamento, é um necessário para a né? gente fortalecer principalmente os membros inferiores, né? Que é o que a gente tem para manter a gente de pé, para fazer com que a gente ande. Então ela precisa, principalmente porque às vezes também tem esse travamento para levantar, né? Então ela precisa ter esse estímulo rápido, né? Essa contração rápida do músculo para levantar. Muito bem. Ótimo. Vamos fazer um deitado também. Isso, vamos improvisar um cenário aqui. Isso. Eu vou te dar um travesseirinho, Dona Ju. Você acha que precisa tirar um? Não, acho que não. Então tá. Não. Isso. Subiu. Isso. Desce o quadril um pouquinho. Aí. Isso. Se precisar de mais um travesseiro, tá? Isso, ótimo. Tanto na questão de deitar na cama, tem alguns pacientes que têm essa dificuldade, né? Do movimento de levantar o bumbum para ir se deslocando e deitar de uma forma mais certinha para conseguir dormir. Então, a Dona Ju tem uma pessoa na casa dela que dorme lá à noite, né? Trabalha lá na casa dela, que ajuda ela a conseguir se locomover para deitar, né? Porque senão deita de um jeito e já fica mais difícil para se organizar e deitar de uma forma mais... de uma forma boa. Então a gente vai dobrar os dois joelhos e pensando justamente nessa locomoção para conseguir deitar na cama, a gente faz a elevação pélvica para fortalecer os músculos do quadril, do bumbum. Muito mole, colchão, né? Tipo, na clínica, eles já têm ali o material, a gente faz num tablado, no tablado, né? Que é mais firme, ou né? no colchonete no chão. No chão, né? Aqui a gente está fazendo, na verdade, só para mostrar, né, e demonstrar, na verdade,
os exercícios, e a elevação pélvica também é um excelente exercício para trabalho também de fortalecimento de glúteo, né? Então, fortalece muito a questão do glúteo, traz esse fortalecimento e ajuda também a pessoa a ter esse sentido e essa força para conseguir se locomover e se ajeitar. Mudar ali. o quadril de local, né? Joia. Vamos levantar. Aí. Isso. A gente pode também fortalecer os adutores, né? Pra gente, tanto pro idoso quanto pro Parkinson, pra gente não perder xixi, né? Isso. Que a gente acaba perdendo muita... fortalecer a musculatura do assoalho pélvico, então, né? a gente precisa, com uma bolinha, se você não tiver bolinha em casa, pode usar um travesseiro, né? E coloca no meio das pernas e vai trabalhar. Vamos um pouquinho mais pra frente, dona Ju. Isso. Vinga as pernas pra frente, colocou a bolinha e apertou. Isso. E esse é um exercício que a gente precisa ter, eu sempre falo para os alunos, ter bastante consciência corporal, né, Larissa? Aprender a perceber essa contração. A segurar. Isso. Porque aqui a gente, na verdade, trabalha toda essa musculatura interna, mas para assoalho pélvico ali, a gente ter essa consciência de segurar o xixi. E na hora de soltar, não soltar o xixi. E dê tempo de chegar no banheiro e pedir socorro. Mas esse exercício é excelente, tanto para os adutores quanto para fortalecer assoalho pélvico mesmo. O enfraquecimento é natural, né? O idoso, a gente vê, tem muita queixa de, às vezes, um espirro, já vai tossir, às vezes uma risada um pouquinho mais ali, já perde um pouquinho e não consegue chegar, né? Verdade. Até o banheiro. E causa um desconforto, né? Aí acaba tendo que usar, às vezes, um absorventinho, alguma coisa. Então, principalmente as mulheres se sentem incomodadas muito com isso, né? É uma parte do nosso corpo importante, é um músculo, e muitas vezes a gente dá ênfase à coxa, à panturrilha, abraço, que mulher gosta de malhar braço para ficar com o tchauzinho firme, e esquece dessa região tão importante, né? Isso. Basicamente, esses são exercícios mais primordiais, né? A questão da marcha, fortalecer glúteo, o quadríceps, melhorar essa postura. E aí a gente entra com fortalecimento, né? De membros superiores, membros inferiores, treino de marcha, de propriocepção de espaço, né? Para se equilibrar, principalmente. Eu gosto de usar bastante com ela, andar de ré. Voltar para trás, né, para que ative os sentidos de propriocepção de espaço, né, porque para frente é o nosso rotineiro, mas para trás você precisa ter um equilíbrio ativado para que tenha melhora. A dona Ju melhorou muito nesse, antes ela ia assim, já ia caindo, e aí eu já segurava ela, agora ela já vai tranquilamente, ela já anda. Que coisa boa, e a gente vai percebendo assim, e é muito bom, na verdade, eu acredito que para a senhora, nesse ano todo aí de atividade, né, perceber, né, o corpo melhorando, conseguindo desenvolver a sua vida diária, as suas atividades, mas saber que muito depende disso, né, de você buscar um tratamento, né. Vamos sentar de novo aqui para continuar nosso bate-papo. Mas é aquilo que a gente falou, na verdade, o bom é a gente saber, né, Larissa, que hoje em dia tem tratamento para tudo, e o mais importante é que a gente vê que várias doenças degenerativas até, né, tem avanços, né, tem pesquisas, né, para poder melhorar e poder trazer e dar mais qualidade de vida, né, pro paciente. E uma dessa busca, né, dessa qualidade de vida é através do tratamento, né, de fisioterapia. Isso, na fisioterapia a gente consegue atuar ali na queixa do paciente, no que está mais trazendo, né? Se for no tremor, a gente consegue conciliar com o braço, tenha mais precisão nos movimentos, para que ele segure o copo e tenha mais precisão.
vai tremer, mas que tenha, sabe, essa precisão para conseguir segurar. Se for no congelamento igual da Dona Ju, para que a gente possa trabalhar essa volta, né, que tenha força, que tenha equilíbrio, para que a atividade de vida diária, né, a qualidade de vida seja um pouquinho melhor. Então, é necessário buscar uma ajuda com a fisioterapia, é necessário buscar fazer uma atividade física, um exercício físico, para que essa doença, mesmo sendo degenerativa, ela tenha um retardo maior, né? A gente atua deixando com que ela retarde um pouquinho maior essa progressão. Então, é fundamental. Isso, na verdade, assim, é fundamental para a gente, porque todo mundo quer viver mais, né, Dona Ju? A gente pensa nisso, mas para viver mais, a gente quer viver com qualidade, né? Mantendo a independência. E ela mora sozinha? A Dona Ju atualmente mora com a ex-sogra. Eita! A ex-sogra, quantos anos ela já tá? 90? 95 anos. Nossa. E mora as duas Nossa. juntas. E aí ela tem uma pessoa para ajudá-las em casa. Né? Aham. Mas mesmo assim a Dona Ju faz doce, cozinha, adora cozinhar, fazer alguma coisa. Então essa autonomia dela ninguém tira, né, Dona Ju? E isso é muito importante, a gente não se acomodar, né? Se manter em atividade. E buscar ajuda. Muitas pessoas, o médico até recomenda, Larissa, eu vejo assim, não só nesse caso, mas em outros, num tratamento, a sua especialidade, que é a fisioterapia, e muitas vezes as pessoas querem resultado na hora, imediato, né? E daí fazem ali 2, 3, meia dúzia de sessões e já querem, né? E não é, a gente precisa ter todo um processo. Nesse caso ainda é uma progressão difícil, né? Mas só da senhora perceber que às vezes na marcha, que tinha dificuldade de elevação da perna ali, do joelho, já perceber que vai melhorando, isso vai também motivando a senhora a se manter, né? E olha, parabéns, né, por essa busca do seu tratamento e por se manter ativa. Eu não sei como que era a sua vida antes, a senhora tinha atividade física? Então, isso também é muito importante, né? Porque olhando para a senhora, para o seu corpo, a gente já vê. A gente já vê, a gente que é professor de educação física, a gente vai percebendo. Numa aula, por exemplo, eu consigo perceber um aluno que sempre se manteve ativo pelo porte, pela sua coordenação, né? E a gente vê. E outros que às vezes passaram uma vida inteira sem fazer nada e estão iniciando, o processo é diferente. Mas o mais importante é a gente sempre buscar exercício, atividade física, o movimento, né? Que é da nossa área, né, Larissa? Ele é extremamente importante na vida das pessoas, e eu falo que o que mais eu vejo os idosos falarem, Dona Juscelia, eu não quero depender, né? Ser um estorvo na vida dos meus filhos, eu quero ser independente. E essa independência, a pessoa tem que perceber que depende dela, é ela que vai buscar, né? Eu não posso fazer exercício por você, né? Eu não posso ir na academia por você, eu tenho que ir por mim, né? Então, quando as pessoas têm essa consciência, assim, como elas conseguem envelhecer melhor, sabe? Às vezes falar, eu não gosto de musculação, mas, gente, é uma infinidade de exercícios que a gente pode fazer, né? É lógico que tem alguns que a gente sabe que são melhores, vamos dizer assim. No caso do fortalecimento muscular, às vezes eu preciso, por exemplo, só uma hidroginástica, às vezes acaba sendo muito pouco. Eu preciso trabalhar esse músculo fora da água, a gente não vive na água, né? Mas dentro dessa infinidade de exercícios, de atividades, a gente tem que encontrar alguma coisa, né? Nem que seja uma simples caminhada, mas se movimente, se mexa. Então, olha, parabéns pela sua atitude, e gostaria muito de agradecer pela sua disponibilidade de vir aqui hoje, falar sobre a sua doença, né? E da forma como você está enfrentando ela. O nosso objetivo dentro desse projeto aqui, o CCI Mais Perto de Você, é a gente trazer também, além das lives de exercício, a gente trazer conversas como essa que a gente fez hoje aqui,
para esclarecer dúvidas e para a gente quebrar preconceitos, né? Falar assim, não, nós tivemos aqui lives, né, Ju, de mulheres, por exemplo, que estavam passando pelo câncer de mama, né? Sim. Então, são várias doenças que a gente precisa enfrentar, né? As coisas aparecem na nossa vida e a gente precisa encontrar meios ali de superar. Não adianta se acomodar, porque senão a gente não enfrenta, né? Então, gostaria muito de agradecer, tá? E agradecer a Larissa, né? Te parabenizar por esse trabalho, que Deus possa continuar te abençoando. É um trabalho... trabalhar com pessoas, da forma como a fisioterapia trabalha, tocando, né? A gente, o educador físico, ele não toca tanto, né? Toca às vezes ali corrigindo. Vocês não, vocês tocam muito o paciente, né? Então é uma troca de energia muito grande, né? É uma proximidade muito maior com aquela pessoa e vai criando até um laço, né? Um laço de amizade, de carinho, a Dona Ju de é amor. mais do que paciente, ela é minha amiguíssima. Isso. A gente conversa sobre tudo e eu aprendo muito mais com ela, sabe? Olhando assim e vendo principalmente como ela lida com tudo isso, sabe? A alegria que ela tem, porque eu tenho outros pacientes e de outras doenças que, sabe, vê muito problema em tudo. E a Dona Ju, ela é esse alto astral, ela procura, ela vai atrás das coisas. Então isso é primordial, isso é essencial, isso muda muito mais do que exercício, isso muda muito mais do que fisioterapia. Acreditar em si mesmo e ter essa busca pela melhora é o primordial de sempre tudo, de acreditar em si mesmo, de que pode, que aquela doença não vai te parar. Que bom, que Deus possa continuar abençoando aí vocês e você no seu trabalho. A Larissa, como ela falou no início, ela trabalha numa clínica aqui na nossa cidade de Paranavaí, que chama Fisioclínica, né? Então, se alguém tiver interesse aí de conhecer melhor o trabalho dela, pode estar procurando ela lá, tá bom? Agradeço, tá? Que Deus continue abençoando vocês, tá? E até um próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau.